Fala galera, sejam bem-vindos a Em Busca dos Milhões, essa aventura de um jornalista brasileiro que mora em Madrid, no maior torneio de fantasy football do mundo. São $500 mil para o primeiro colocado no FFPC Main Event, é como se fosse a World Series of Poker do fantasy football. Eu jogo fantasy semi-profissionalmente há mais ou menos 7 anos. E, bom, esse ano eu tô dando um passo à frente, vou jogar esse super campeonato, que só a entrada custa $1.800. Mas além disso eu vou jogar outras ligas, muitas outras ligas, daqui a pouquinho, daqui a 3 semanas já é o Scott Fishball. Vários brasileiros entrando no Scott Fishball esse ano, muito legal, né? Ver cada vez mais brasileiros envolvidos nesse mundo das superligas, né, de fantasy da NFL. Você pode me seguir no Twitter, é Fernando Calais com K e 2 L's. No Instagram, a mesma coisa, Fernando Kallas. No Facebook é Fala Calais. Você pode me ler no Diário ais.com, ou então no Redação Sport TV todos os dias de manhã no Sport TV, lá com Marcelo Barreto. No programa de hoje vai ser uma espécie de van. Vai ser um trabalho psicológico, porque falar de zero running back é mexer com alguns sentimentos e com alguns princípios que são parte assim da nossa alma, estão lá no fundo, assim, que mexem com... É difícil, não é fácil de lidar, não é fácil abraçar o zero running back, não é fácil. Mas a partir do momento que você começa a abraçar e entender como o zero running back pode ser uma estratégia incrível e pode ajudar você a ganhar muitas ligas, você começa realmente a aceitar alguns dos valores e você começa a abrir mão um pouco de alguns preconceitos que você tem, de alguns valores. Você fala, cara, não tem como... E você começa realmente a mudar a sua forma de jogar o fantasy. Eu não gosto de dizer assim, não gosto de entrar em nenhum draft com uma estratégia pré-concebida. Não gosto assim. Eu gosto de ter na manga assim, várias opções na frente de um draft. Esse ano, por exemplo, que eu vou ter mais ou menos uma estratégia parecida com o que eu tive no ano passado. Que é, se eu estou draftando no alto do draft, eu vou sim pegar um running back no começo. Mas estatisticamente, historicamente, você ficar buscando, né, tentando garimpar pontos de running back, né, perseguir pontos de running back no final do primeiro round, é um péssimo negócio. Os super running backs, esse ano, por exemplo, eu acho que a gente pode... Para mim, só tem 4, que são Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Alvin Kamara e talvez o Jonathan Taylor. Esses, para mim, são os running backs que eu estaria assim, tranquilo para draftar no alto, né? No primeiro round mesmo. Aí você pode falar assim, cara, poxa, mas e o Derrick Henry, e o Saquon Barkley, e o Ezekiel Elliott? Muita gente apaixonada pelo Cam Akers. Cara, a contusão do Saquon Barkley, eu tava falando com um amigo meu que é médico esportivo na semana passada. Ele pode voltar depois de 9 meses, mas é uma contusão que você pode demorar até 1 ano e meio para voltar realmente 100%. Você fala, cara, o Saquon Barkley é um super atleta, ele voltou antes. Assim, cara, tudo bem, bicho, mas... Eu acho que é um risco muito, mas muito grande apostar para um cara que desde que entrou na NFL, nunca parou de ter problemas de contusão. Ezekiel Elliott já está numa fase da carreira dele que a qualquer momento, qualquer vacilo, ele tem aí o Tony Pollard bufando na nuca dele. Um moleque que em qualquer outro time ele já seria titular desse time. Eles já teriam cortado o Ezekiel Elliott. Então o Ezekiel Elliott está aí no Cowboys andando na
ponta da navalha, digamos. Uma situação que não é uma situação ideal para ele. Derrick Henry não participa do jogo de passe. Ele é um running back que vai muito bem quando o script é positivo para ele no Titans. Mas em qualquer momento, quando o Titans começa a passar com a bola, já a situação cambia completamente e ele desaparece do jogo. Cam Akers não participou de nenhuma jogada de terceiro down no ano passado com o Rams. E tem o Darrell Henderson. Cara, também a sensação que eu tenho é de que o Darrell Henderson, todas as vezes que ele joga, ele mostra alguma coisa. A sensação que eu tenho é que ele vai participar muito mais do que a gente está imaginando. Né? Então, quando você para imaginar, sabe, coloca em cima da balança esses nomes que eu te falei e jogadores, por exemplo, como Tyreek Hill, como Stephon Diggs, como o Devonta Adams, no caso do Aaron Rodgers, se o Aaron Rodgers jogar, né? Nesse momento eu não colocaria ele nessa lista, porque a gente não sabe se o Aaron Rodgers vai voltar ou não. Mas, poxa, cara, o Travis Kelce, se o Travis Kelce tivesse 3 anos a menos, ele seria considerado número 1 geral, brigando aí com o McCaffrey para ser o número 1 geral. Então, são situações, cara, por exemplo, se você tem uma escolha no fim do primeiro round, eu me sentiria muito mais confortável e muito mais seguro de pegar o Travis Kelce e o Stephon Diggs, ou Tyreek Hill e Stephon Diggs, ou Tyreek Hill, George Kittle, Tyreek Hill ou Darren Waller, por exemplo, do que pegar qualquer um desses running backs que eu te falei. Você fala, cara, pô, mas Kelce, Waller, Kittle, tight end é uma posição que você pode encontrar mais tarde. Não pode encontrar mais tarde. Na minha experiência, uma das coisas que em praticamente todas as minhas ligas que eu tive bons resultados em ligas de altas apostas nos últimos anos e de alta competitividade, eu sempre tive um tight end top. Faz uma diferença danada ter um top 3 na posição de tight end. Porque é muito difícil de você encontrar realmente um tight end no fim do draft. E por isso que, assim, aí eu começo a entrar nessa discussão, né, de você falar assim, cara, o que é zero running back? Né? A nomenclatura é uma coisa que faz muita diferença. Zero running back, quando surgiu a teoria do Sean Siegel, do RotoViz, quando ele criou o nome do artigo dele era um manifesto sobre a alta fragilidade dos running backs na NFL. E ele falava exatamente sobre isso, sobre como os running backs se machucam mais do que qualquer outra posição na NFL. E é muito mais fácil prever o que vai acontecer se um running back se contundir do que realmente o que vai acontecer quando você perde, por exemplo, um wide receiver. Se o Tyreek Hill se lesionar, a probabilidade de que esse jogo aéreo do Kansas City Chiefs seja distribuído entre vários jogadores é muito grande. Enquanto, se o Ezekiel Elliott se machucar, todo o trabalho vai para o Tony Pollard. Então é basicamente isso. É você apostar na alta fragilidade dos running backs na NFL para tentar tirar proveito disso. Ou seja, encher o teu time de running backs pegos no fim do draft e no começo do draft pegar 3 ou 4 super jogadores na posição de receptor. E aí entra também o tight end. E aí entra também, para mim, nos últimos 2 ou 3 anos, entra também um quarterback de elite. Antes existia essa sensação de que
a melhor aposta era pegar um quarterback no fim do draft. Mas até os maiores especialistas no assunto, que por exemplo é o J.J. Zacharyson, que o nome dele é o late round quarterback, ele mesmo já assumiu que, cara, você tem que ter a vantagem de ter um quarterback de elite, principalmente com o que ele chama de Konami Code, que é uma expressão criada pelo Rich Hribar, do Sharp Analyst. Esses quarterbacks que correm, no caso, por exemplo, como Josh Allen, como Kyler Murray, como o próprio Dak Prescott, Lamar Jackson, Russell Wilson, por exemplo, o próprio Justin Herbert, ou Joe Burrow também, que são caras atléticos, né, que te dão muitos pontos com o jogo de corrida. Faz muita diferença. Então, a ideia de que você pode conseguir running backs mais tarde no draft. Ano passado foi um dos melhores anos para usar o zero running back, cara, da história talvez. James Robinson, Myles Gaskin, Mike Davis, Wayne Gallman. Os 4 foram fundamentais para muita gente ganhar título. E os 4 foram jogadores que muito provavelmente não foram nem draftados nos drafts iniciais. E existe uma coisa psicológica que acontece quando você pega muito running back no começo do draft, e você vê, por exemplo, no caso do McCaffrey, fala assim, cara, a contusão do McCaffrey, você muitas vezes, assim, psicologicamente, você não sente a necessidade de chegar no waivers, né, na free agency, e ser agressivo atrás de um cara como o Mike Davis. Né? Eu lembro que em uma das minhas ligas, que eu tinha pego dois running backs cedo, abri waivers uma semana antes da temporada começar, e o nome do James Robinson estava começando a surgir no Jaguars, e eu falei, cara, não vou atrás dele porque eu não preciso, eu tenho esses caras. E na outra liga que eu tinha também de high stakes, era o contrário, eu fui mais com zero running back, e aí eu peguei o James Robinson uma semana antes da temporada, gastei metade do meu FAB. FAB é o dinheirinho que você tem nessas ligas de altas apostas, você não tem waivers, né? Você não tem prioridade. Você tem 100 dinheiros ou 1.000 dinheiros, e aí você contrata os jogadores da free agency, né? Os jogadores de agência livre, com leilão às cegas. Você oferece um dinheiro, você contrata esses caras. Então, é uma coisa assim que... Aí você fala, cara, mas não é zero running back se você pega um running back no primeiro round, por exemplo. Eu falei assim, cara, assim, são formas modificadas. Assim, a gente não pode também ser muito purista. Falar assim, cara, zero running back é quando você não pega running back nos primeiros 7 rounds. Eu falei assim, cara, não. Pra mim, zero running back é você não priorizar running back no começo do teu round, no teu draft. Você pegar um running back no primeiro round e esquecer running back até o 8º, 7º, 8º, isso pra mim é zero running back. Você pega, por exemplo, o Christian McCaffrey no primeiro round, volta com o George Kittle no segundo, por exemplo, e aí vai, cara, com 3 wide receivers seguidos. Pega o Calvin Ridley, pega CeeDee Lamb e pega Mike Evans. E aí, cara, em seguida você vai e pega o Lamar Jackson, o Justin Herbert. Pô, você tem um timaço. E te dá muita mais alternativa para fazer o que você quiser daqui para frente. Você tem aí 3 wide receivers de elite, você tem o seu tight end, que você não precisa nem pegar tight end no resto do draft, nem se preocupar. E a partir daí, cara, você pode voltar a pegar um wide receiver, se você quiser, nessa região, onde tem uns caras com os nomes com um potencial interessante, como o DJ Shark, por exemplo, como o próprio Odell Beckham, né? Como o Deebo Samuel, Antonio Brown, Brandon Cooks ou Will Fuller, por exemplo. E aí, meu irmão, a partir daí, cara, encheu o teu banco de running backs. E esperar que
um deles se aproveite ou de uma situação de backfield ambíguo, né, de jogo de corrida ambíguo, como por exemplo esse ano a gente tem no Tampa Bay Buccaneers. Quem vai ser o running back do Tampa Bay Buccaneers? Cara, o Fournette está sendo draftado hoje no 8º round. Você pode falar assim, cara, mas ele pode continuar sendo um comitê, ele e o Ronald Jones, ainda tem aí, eles contrataram o Gio Bernard, não sei o que. Cara, pode ser um comitê. Mas o Fournette, que foi, cara, histórico no playoff do ano passado, teve a alternativa de poder assinar com outro time, não assinou, ficou no Bucs. Ele pode ser o titular desse time. E você draftou ele no 8º round. Você tem, por exemplo, o Trey Sermon sendo draftado no 7º round. O Trey Sermon já está treinando com o time titular em São Francisco. O Raheem Mostert se machuca o tempo inteiro. Jeff Wilson está machucado, não volta até aumentar da temporada. Você pode estar pegando um cara que a partir da metade da temporada para frente, ou inclusive antes, pode ser um dos melhores, pode ser um running back titular de um dos melhores ataques da NFL. Você tem o Damian Harris, também num backfield ambíguo, sendo draftado no 9º, 10º round. Você pega no 9º round, por exemplo, o Damian Harris, e aí você volta lá no último round e pega o Ramondre Stevenson, rookie. Um dos dois vai arrebentar, eu tenho certeza. Um dos dois vai arrebentar. Então, a sensação existe, já falei do J.J. Zachariason, ele tem uns 2 ou 3 programas que ele falou sobre a running back a zona morta, né, dos running backs, que é historicamente entre o 3º e o 6º, 7º round, onde você não deve nunca draftar running backs. E ela existe realmente. Esse ano, principalmente, você tem uma zona entre o 5º e eu diria que assim, 4º, 5º e 6º round, que eu não quero nenhum desses running backs. Sabe, Mike Davis no Atlanta Falcons. Mike Davis nunca foi nunca foi titular em lugar nenhum. Fez uma boa temporada no passado no Panthers, substituindo o Christian McCaffrey, mas será que realmente dá para apostar nele? Sabe, o Josh Jacobs no Raiders. O Raiders contratou o Kenyan Drake. O Raiders tem, cara, um dos calendários mais brutais e mais difíceis da NFL esse ano. Brutal. Sabe, o David Montgomery não me convence. É um time que no ano que vem pode estar trocando de treinador. Tem um quarterback novo, jovem, rookie, que deve correr pra caramba. Então, eu tento evitar sempre running back com quarterback que corre muito com a bola. Porque na red zone, o que vai acontecer? O running back o quarterback vai muitas vezes pegar a bola, botar debaixo do braço e partir para o abraço. Que é, por exemplo, por isso que eu não me interessa nenhum dos running backs, por exemplo, do Bills, do Buffalo Bills. Porque na red zone o Josh Allen ele vai monopolizar as corridas. Então você tem aí, cara, o Devin Singletary e o Zach Moss, que já fazem um comitê onde eles não vão tocar na bola na red zone. Não quero jogadores como esse. Chris Carson, por exemplo, cara, um veterano, muito machucado, um time que não deve ser bom esse ano no Seahawks.
Muitas dúvidas. DeAndre Swift. Pô, cara, os caras contrataram o Jamal Williams e estão falando que vai ser um comitê, falando que o Jamal Williams os dois são titulares. Um medo desgraçado. John Mixon, ele não é tão bom como a gente imaginava quando ele estava no college ainda. Dá muito medo, por exemplo, do John Mixon, que está saindo no fim do segundo round. Nick Chubb. Tem um Kareem Hunt. Não sei. Quem que você prefere draftar? Nick Chubb, Najee Harris ou Stephon Diggs? Ou Calvin Ridley? Quem que você prefere? O John Mixon ou o Justin Jefferson, o A.J. Brown? Quem que você prefere? O J.K. Dobbins ou o Michael Thomas? O Keenan Allen? Chris Carson ou Terry McLaurin? Allen Robinson? David Montgomery ou CeeDee Lamb? Josh Jacobs ou Robert Woods? Mike Evans? Para mim, todas essas alternativas são facilíssimas de responder. Tyreek Hill ou Cam Akers? Austin Eckler ou Tyreek Hill? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Para mim, no começo do draft, é muito fácil tomar essa decisão e ir pro lado do wide receiver de elite do que do running back. Só que, psicologicamente, muitas vezes o que acontece? Você começa o draft com 3, 4 wide receivers, aí você chega no quinto round e fala assim, cara, não tenho running back, preciso pegar um running back, meu Deus do céu, eu vou pegar o Mike Davis. Não faça isso. Não faça isso. Respira e continua no objetivo. Mantém o draft estrutural. Acredita no zero running back. Muitas vezes, isso é de praxe. Os melhores times são aqueles que quando você termina o draft, você olha e fala assim, cara, que time horroroso, bicho. Eu tenho, cara, meu Deus do céu, Leonard Fournette, Damian Harris, James Conner, Tony Pollard, Gus Edwards, A.J. Dillon, Darrell Henderson, e Chuba Hubbard. São meus 6 ou 7 running backs. O que eu faço? Nada, respira. Fica tranquilo. Porque se você tem esses caras como teus running backs, é porque, meu amigo, você vai ter 3 ou 4 wide receivers, ou 5 wide receivers, e um tight end, e um quarterback espetaculares, cara. Que vão te manter uma produção e uma estabilidade e uma segurança muito maior do que você teria se você tivesse pegado running backs que de repente na primeira, segunda semana, terceira, quarta semana da temporada podem até produzir e fazer números melhores. Mas principalmente num ano onde a temporada vai ser de 18 jogos. 18 jogos. Eu acho que a aposta em wide receivers no começo vai ser, outra vez como foi no ano passado, a melhor escolha. E o mais engraçado que, assim, o ano passado o zero running back funcionou muito bem porque o ADP, né, o Average Draft Position, né, onde a posição média onde os running backs foram draftados no ano passado foi altíssima. Né? Por quê? Porque em 2019 foi um ano excelente para os running backs, principalmente para os running backs de rounds médios, né? Do quarto, quinto, sexto round. Não teve poucas lesões em 2019. Então subiu o ADP dos running backs. Os running backs passaram a ser draftados super cedo. E aí, cara, sabe, a gente viu o que aconteceu no ano passado. E quando acabou o ano, eu falei, cara, eu achei que o ADP, né, que essas posições, running backs, iam voltar a cair um pouco. Mas não, esse ano, pelo contrário, subiram ainda mais.
porque a galera se sentiu... viu assim, a diferença que fez ano passado, né, não ter running back, falou assim, cara, não, então eu preciso mais ainda do running back. Então os running backs estão sendo draftados altíssimos outra vez mais. Hoje, no FFPC, que é o site que eu jogo por apostas, por altas apostas, você só tem no ADP um wide receiver sendo draftado no primeiro round, que é o Tyreek Hill. Uma loucura isso. E no segundo round, só 4 wide receivers: Stephon Diggs, Devonta Adams, DeAndre Hopkins e Calvin Ridley. Justin Jefferson, A.J. Brown, Michael Thomas, Keenan Allen, todos no terceiro round. Todos no terceiro round. E antes dele, a galera draftando o Joe Mixon, como eu falei, um running back que até agora não explodiu na NFL. A gente, é uma aposta até agora, eterna promessa. Aaron Jones, cara, a gente não sabe o que vai acontecer com Aaron Rodgers. Você tem um A.J. Dillon atrás dele, que pode pegar as jogadas que é um ser de outro planeta gigantesco, ele pode pegar as jogadas do Red Zone. Né? Cam Akers, como eu falei no começo, Darrell Henderson tá ali atrás dele, bufando. Mesmo caso do Kareem Hunt atrás do Nick Chubb. Nessa onda e nessa região, tem 2 jogadores que eu gosto. Que eu adoro. 2 running backs que eu adoro. Que é o Antonio Gibson e o Clyde Edwards-Helaire. O Antonio Gibson, ele vai estar num time que vai ser muito melhor do que está todo mundo imaginando. É um running back que esteve a ponto... Ele estava prestes a explodir no ano passado até ele se machucar. E ele está saindo no finalzinho do segundo round. E o Clyde Edwards-Helaire está caindo para o começo do terceiro round. E o Clyde Edwards-Helaire, ele assim, sem fazer esforço, ele pode acabar como top 5. Por causa do time onde ele está, por causa do Kansas City Chiefs. A única coisa que ele tem que fazer é não ser horroroso. É não ser horroroso. Sabe? Então, por exemplo, se eu não conseguir, se eu tiver uma escolha no fim do primeiro round, pegar o Tyreek Hill ou pegar o Travis Kelce, e na volta já tiverem saído o Stephon Diggs, eu tô na dúvida com o Devonta Adams por causa do Aaron Rodgers, e cara, o Antonio Gibson tá aí, eu pego o Antonio Gibson sem nenhum problema. Tô no terceiro round, o Clyde Edwards-Helaire caiu pra mim, eu pego o Clyde Edwards-Helaire sem nenhum problema. São os 2 caras que eu abriria um pouco uma exceção para pegar um running back nessa região. Mas depois daí, meu amigo, eu só voltaria realmente a pensar em running back lá pelo 6º round. Porque tem 2 caras que eu gosto muito nessa zona. Que é o Javonte Williams e o Trey Sermon. Porque são 2 rookies que caíram em 2 situações onde eles têm o perfil perfeito para um time de 0 running back. Que são aqueles caras aqueles rookies que vão entrando devagar e chega na 8ª, 7ª semana, 10ª semana da temporada, eles viram titulares nos times deles e eles ganham as ligas para vocês. São os 2 caras que eu gosto muito, a partir daí. E aí depois dos 2, a gente... É aquilo que eu já falei. Eu já falei do Leonard Fournette, né? Eu acho que tanto ele quanto o Ronald Jones, sabe? O Fournette e o Ronald Jones estão sendo draftados mais ou menos na 8ª, 9ª. Qualquer um dos 2 eu acho boa aposta. Tem aí o Damian Harris também no 9º round. Também que eu acho que é uma boa aposta também. E aí você, assim... aí você tem... Por exemplo, tem um cara que está sendo draftado no 6º round, que é o Chase Edmonds, que eu acho que é uma aposta muito melhor no 9º, 10º round, o James Conner. Lá em Arizona. No 10º round você tem o Tony Pollard, como eu falei. Cara,
todas as vezes que o Tony Pollard entrou em campo, ele arrebentou. Arrebentou. O Tony Pollard, ele é o corpo e a alma, o pilar da mentalidade por trás da alta fragilidade do running back e da aposta pelo zero running back. O Tony Pollard está a um deslize do Ezekiel Elliott para ser um top 5 da NFL. Top 5, sem exagero. Sem exagero. Também no 10º round você tem o Gus Edwards, que foi renovado pelo Baltimore Ravens. É um time onde o J.K. Dobbins está sendo draftado no 3º round. E aí existe... Cara, eu acho que o Gus Edwards, ele por si só, ele não precisa nem de uma contusão do J.K. Dobbins. Ele pode ser um cara que te dá 10, 15 pontinhos todas as semanas, tranquilamente. Tranquilamente. Eu acho que ele é um perfil perfeito para quando você vai com o zero running back na sua concepção. Sabe? Não pegou nenhum running back, tá até o 8º, 9º round. E aí você pega um cara como, por exemplo, você pega 2 caras, pega no 9º e no 10º, no 11º, Gus Edwards e Jamal Williams, por exemplo. Que são 2 caras que vão ter produção independente de uma contusão dos jogadores na frente deles. A.J. Dillon no 11º round. Será que ele vai ser um novo Jamal Williams? Será que ele vai entrar nesse mini comitê, né, com o Aaron Jones? Se o Aaron Rodgers jogar, ele, cara, é um monstro, um gigante. Será que ele vai ser o running back que vai entrar, por exemplo, na red zone, pegando goal line? Ele pode ser um monstro na goal line com o Aaron Rodgers. Marcar 10 touchdowns tranquilamente se ele entrar. E a gente tá pegando a gente tá falando de um running back de 11º round. No 12º você tem, eu já falei, do Darrell Henderson, um jogador que ele pode, realmente, a galera tá apostando demais no K-Makers, como se o K-Makers fosse uma, sabe, como se ele fosse ser titular desse time absoluto, quando no ano passado a gente não viu isso. A gente não viu isso. E o Darrell Henderson, cada vez que ele joga melhor. Então acho também uma excelente aposta. Latavius Murray, por exemplo, também outro cara que no perfil do Gus Edwards e do Jamal Williams, um cara que pode de repente te dar uns pontinhos todas as semanas, né? No desespero, enquanto você não consegue pegar um desses caras, sabe, enquanto você não tem um desses caras assim que no caso como foi, por exemplo, o James Robinson, o Mike Davis ou o Myles Gaskin do ano passado, enquanto você não consegue identificá-los direito. São boas apostas. Como o Philip Lindsay e o David Johnson, por exemplo, estão sendo draftados também depois do 10º round, né, num time horroroso como o Texans. Cara, eu já falei do Deshaun Watson aqui. O Deshaun Watson, semana que vem, ele pode chegar num acordo extrajudicial, voltar e tá jogando. Então são também boas apostas. O importante é você ter, sei lá, 6, 7, 8 caras desses no banco. O backfield do Patriots. Eu já falei do Damian Harris, mas tem o James White e principalmente lá no final, no último round, tem o Ramondre Stevenson. Eu vou ter o Ramondre Stevenson em todas as minhas ligas esse ano. Se tem 2 jogadores que podem ser o James Robinson desse ano, para mim, são Ramondre Stevenson e o Javian Hawkins, do Atlanta Falcons. 2 rookies que caíram aí em backfields ambíguos, em posições onde, cara, eles podem estar um passo de explodir. Outro cara que, para mim, também está numa situação muito parecida e que, por exemplo, com a do Tony Pollard, é o Darrynton Evans. Volto a lembrar, ele é do Titans.
Volto a lembrar. 18 semanas na temporada. Derrick Henry, por mais que ele seja um gigante, um monstro, ninguém é de ferro, cara. Ninguém é de ferro. Ou o Titans pode tentar dosificá-lo, ou então o Derrick Henry pode, cara, com a quantidade de vezes que ele corre, a forma física com que ele joga, ele pode ter uma lesão a qualquer momento. E aí entra o Darrynton Evans, que é um monstro. Seria uma excelente aposta o Darrynton Evans para mim. Tevin Coleman também é outra opção para times puramente de zero running backs. Porque é um cara que tá num backfield do Jets, sabe, onde você tem, eu já falei, né, da dead zone, né, mas assim, logo depois do Trey Sermon, no 7º round, quem está sendo draftado é o Michael Carter, também outro rookie, 4º round que foi pro Jets. Aí eu já acho mais arriscado pegar gastar um 7º round num cara que você realmente não sabe o que ele vai ser. Mas o Tevin Coleman, na última escolha do draft, por que não? Por que não? Conhece o sistema, um cara que o Robert Saleh levou, escolher a dedo para levar para o Jets. Ele pode ser um cara também para você usar aí no começo da temporada, enquanto não consegue identificar quem são os candidatos a serem os running backs para esse ano. Sabe? Então é uma situação assim que são os tipos de situação que eu gosto de explorar. Se você quiser, por exemplo, os handcuffs, né, as esposas, esses jogadores que estão atrás, né, que estão a um ponto de poder explodir, por exemplo, o Chuba Hubbard, que é o reserva do Christian McCaffrey no Panthers. Eu não acho que o Christian McCaffrey vai se machucar no segundo ano consecutivo. Eu acho que o Christian McCaffrey, inclusive, podia ter voltado a jogar no ano passado, e eles não voltaram para segurar um pouco a onda dele, para preservá-lo para o ano que vem. Mas, pô, é uma boa aposta também para o final do draft. Então, basicamente, hoje, meados de junho, esses são os nomes que eu apostaria para perfis de times de zero running back. Como eu falei, assim, eu não gosto de running backs. Eu não gosto de apostar no backfield do Bills. Eu acho que o Moss e o Singletary, muito provavelmente não vou ter eles em nenhum dos meus times. Eu acho que o Josh Allen ele monopoliza as corridas em goal line, na red zone. O McKissick, por exemplo, que foi muito bem no Redskins com o Alex Smith, mas o novo quarterback, o Fitzpatrick, ele é um pistoleiro, ele vai querer jogar a bola no fundo, ele não vai fazer tanto check down. Então não estou muito com o McKissick. Não sei, mas a mesma coisa com o Naheem Hines, por exemplo. Já não tá o Philip Rivers no Colts. Sabe? Eu fico um pouco com o pé atrás em relação ao Carson Wentz. O Carson Wentz jogou muito mal ano passado. Por que ele vai, de repente, esse ano jogar bem? Não sei. Não tenho tanta confiança. Antes do draft, estava todo mundo empolgado com o Kenneth Gainwell, mas ele caiu no Eagles. Também um backfield, cara, totalmente ambíguo. Um time que tem uma cara complicada. Também um quarterback que sabe, vai correr muito com a bola na goal line, na red zone, como o Jalen Hurts. Geralmente esses quarterbacks não usam muito os wide receivers no jogo de corrida. Não sei. Mas é basicamente isso, galera. Esses são os caras que eu tô apostando. Esses nomes vão flutuar muito daqui até a temporada. Eu não duvido nada que jogadores como Darrell Henderson, como Ramondre Stevenson, como Tony Pollard, como o próprio Trey Sermon, Javonte Williams, subam muito no draft.
Hoje a gente está falando deles numa posição onde daqui a 2 meses eles podem estar 3, 4, 5 rounds na frente do que eles estão hoje. Tranquilamente. Mas por isso que a gente tenta draftar um pouco antes, para tentar buscar esses caras. Não tenha medo de usar zero running back. Não tenha medo. E não caia no erro de buscar pontos de running back onde pegar running back não é o lugar ideal. Como eu falei, fim do primeiro round e entre o quarto, quinto e sexto round. Começando o finalzinho do terceiro. Não tente buscar aí, não entre em pânico. Aposte em jogadores que dão teto, que te dão potencial. Esses são os jogadores que ganham ligas. Não tenha medo de entrar num draft com poucos wide receivers, mas esses wide receivers sejam estrelas. Não tem nenhum sentido você pegar um Cole Beasley no 13º round, Mecole Hardman, Gabriel Davis, T.Y. Hilton, Nelson Aguilar. Deixa esses jogadores para outros. Jarvis Landry no 10º round. Não tem sentido. Começa o draft pegando 3 ou 4 caras espetaculares. E aí, realmente, com eles vão ser a fundação, a base do teu time. Essa é uma estratégia que eu uso muito. Muito mesmo. Não tenha medo de usá-las. Um abraço. Até a próxima.